E aí, gente, tudo bem? Você sabia que pedofilia não é crime? Eu já falei isso algumas vezes em alguns vídeos, mas eu quero fazer um vídeo pequeno para poder inserir no IGTV. Pois é, pedofilia não é crime. E eu quero que você guarde muito bem essa frase. Por que pedofilia não é considerada crime? Para que eu comece a falar isso, eu preciso, claro, dizer que eu não sou a favor da pedofilia. Esse vídeo não tem o objetivo de estimular a pornografia infantil ou a pornografia juvenil. Não é nenhum desses o objetivo desse vídeo. O que a gente está querendo apresentar para vocês é uma forma de corrigir um problema social grave, que é apresentar um problema que é o problema chamado pedofilia, de modo tecnicamente incorreto. Assim como nós falamos sobre o bullying no vídeo anterior. Então, olha só, pedofilia não é crime, porque aos olhos do direito penal, crime é um fato típico, antijurídico e culpável. O que significa isso? Significa que uma conduta, para ser considerada crime, tem que atender os três elementos, né, que a gente chama de elementos da descrição analítica ou do conceito analítico do crime. Então vamos lá, os três elementos rapidamente. O primeiro elemento é a tipicidade. A tipicidade é um elemento positivo, que ele é considerado positivo por quê? Porque as condutas, para serem consideradas típicas, elas têm que ter previsão legal. Previsão legal nada mais nada menos é do que uma previsão dentro de uma legislação federal. Se você tem uma legislação federal dizendo que uma conduta específica ela é reprovável criminalmente, ela pode gerar responsabilização criminal, então essa conduta ela é considerada típica na sua esfera na sua esfera de previsão legal ou de princípio da legalidade. O segundo elemento, que se chama da tipicidade, peraí que eu não quero ainda, é o elemento chamado nexo de causalidade. Então, para uma conduta ser típica, tem que haver previsão legal, tem que haver uma relação entre o que a pessoa fez e o resultado que ela almejava, isso se chama nexo de causalidade. E o terceiro elemento é o elemento que se chama elemento subjetivo do tipo, que é a existência de intenção, dolo, ou de culpa nas modalidades negligência, imprudência e imperícia. Isso aí bem resumidamente. O segundo elemento analítico do delito, né? Delito é uma conduta típica, antijurídica e culpável, que é a antijuridicidade, nada mais é do que a circunstância em que a sociedade reprova aquela conduta. Não, professor, mas a sociedade reprova a pedofilia. Calma, nós não chegamos ainda no elemento que eu quero apontar para você que quebra a ideia de que pedofilia é crime. Não é a antijuridicidade. Então, pela antijuridicidade, toda conduta típica ela é reprovável ou reprovada pela sociedade. Ela só não vai ser reprovada nas 5 situações. Situação de legítima defesa, estado de necessidade, consentimento do ofendido, exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal. Então, uma vez que a conduta seja típica, portanto, prevista legislativamente e antijurídica, e, portanto, não haja elementos que afastem a reprovabilidade coletiva, é hora de falar sobre a culpabilidade. E a culpabilidade é o elemento de reprovabilidade individual. Então você já viu o que pensa a sociedade, agora você vai examinar o indivíduo que cometeu a conduta propriamente dita a conduta, para verificar se aquele é um elemento, aquele é um tipo de pessoa, né, um tipo de cidadão que pode receber a reprovabilidade penal e, portanto, pode ser considerado praticante de um delito. E aí a culpabilidade leva em conta 3 aspectos. O aspecto etário, então pessoas acima de 18 anos podem receber a reprovabilidade, e pessoas abaixo de 18 anos não podem receber a culpabilidade. O segundo elemento é a potencial consciência da ilicitude, a capacidade daquela pessoa compreender o caráter ilícito daquilo que ela faz. E o terceiro elemento é a possibilidade de se exigir que aquela pessoa se comporte de outro modo. Pois bem, o que me interessa especificamente é o elemento potencial consciência da ilicitude. Porque para o direito penal, uma pessoa não tem consciência do que ela faz de errado se ela está numa situação de doença mental. Então, se eu conseguir chegar à conclusão de que aquela pessoa está numa situação de incompreensão do caráter daquilo que ela faz, então a gente afasta a culpabilidade e não é considerado crime aquilo que a pessoa praticou. É o caso daquele cidadão
que atentou contra o presidente da República, que deu aquela facada no presidente da República. Então, esse cidadão, ele é considerado uma pessoa que comete um ato típico, um fato típico, que comete um fato antijurídico, porque esfaquear pessoas é considerado necessariamente alguma coisa reprovável socialmente, mas na hora que vai se verificar a questão da culpabilidade, aquela pessoa tem um problema mental e é afastado dessa pessoa a responsabilidade. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? E agora eu vou virar aqui a tela. Aqui eu estou na Medicina.net, né, que é um site que verifica o que são as doenças naquele cadastro internacional de doenças chamado CID, a Classificação Internacional de Doenças ou Cadastro Internacional de Doenças. E eu quero escrever aqui para você, ó, na pesquisa, eu quero escrever para você aqui, ó, pedofilia. E aí eu vou clicar em pesquisar. Olha só que coisa interessante que vai acontecer. Pedofilia é considerado uma doença, a doença F654. Pois bem, é considerada uma doença, e deixa eu só verificar aqui para não errar qual tipo de doença, em que classificação de doença ela está. Aqui, vamos lá, F, vamos ver o que são as doenças F. F são várias doenças mentais, tá? Só para você. Tem várias doenças mentais na lista F. E a gente acabou de mostrar para você que a pedofilia está, pelo conceito médico, classificada essa letra F. Eu quero dizer com isso, então, pedofilia é considerada uma doença. E como doença mental, afasta a culpabilidade do seu agente. Portanto, pedofilia não é crime, porque uma pessoa pedófila é uma pessoa doente mental e doentes mentais não possuem culpabilidade. Professor, como é que eu vou chamar isso então? Se você quiser chamar tecnicamente correto, você está falando sobre pornografia infantil. Mas entenda, quando você fala que a pessoa é uma pessoa pedófila, você está entregando para essa pessoa a resposta jurídico-penal da sua conduta. Ela fez aquilo porque ela era doente mental e por isso ela não comete crime. Beleza? Era só o que eu queria falar para vocês nessa livezinha curta. Beijo, abraço, até já, até a próxima.